primeiro passo, vocês já sabem, né? Deixa aí a chamada de vocês, a frequência, tá? Nome e número, pra gente começar logo. Pronto, quando vocês vão deixando, eu vou apresentando na tela, tá? E eu vou dizer o que a gente vai ter para hoje. Então, né? Como é que vai ser dividida a aula de hoje? A gente tem uma atividade, né, da semana passada para corrigir sobre a segunda condicional. Eu já pretendo, a partir de hoje, já começar a terceira. Né, espero não demorar muito na terceira condicional, que no caso vai ser a última, pelo menos pro capítulo. Vai ser o último tópico gramatical que a gente estava aprendendo. Então, com hoje, eu entendo que a gente meio que fecha, né, as condicionais, corrigindo essa atividade da aula passada. Eu queria só fazer algumas observações nessa questão número 1, mas eu vou deixar ela por último, tá? Depois eu vou explicar por que vai ter algumas modificações, tá? Pois vamos lá, tá? A gente vai começar a correção pela questão 2, tá certo? Questão 2, eu, obviamente, claro, vou querer a participação de vocês para a gente ir corrigindo junto. Questão 2 diz o seguinte: escolha, né, a opção correta para, nessa frase, né, para a segunda condicional. Lembra, a gente havia estudado a segunda condicional, que a segunda condicional era uma junção de dois tempos. Até lembrando aqui, a gente tinha a oração principal, que o tempo verbal da oração principal era o futuro do pretérito, e nós tínhamos a oração condicional. A oração condicional ficava sempre no passado simples, tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem a seguinte frase: If I, tracinho, more money, I would travel around the world, tá? E você deveria escolher essas opções. E aí, como é que vocês marcaram? Vão deixando aí no chat, vamos pegar a resposta de vocês. Qual foi a opção que vocês marcaram? Pronto, B, chuva de B, né? Sim, né? Inclusive, a gente consegue resolver isso aqui muito simples. Sempre indo do começo, né? Do passo a passo. A gente separa em duas orações, como sempre, né? Já que é um período composto. A gente identifica os tempos verbais. Se aqui tem would, eu já sei que isso aqui é futuro do pretérito, né? Se é futuro do pretérito, essa aqui só pode ser a oração principal, tá? Então a outra é a condicional. E conforme que a gente estudou na segunda condicional, a oração condicional tem que estar no passado simples. Por isso que, por questão de eliminação, né, por lógica, a gente deveria ter had, porque had é o passado simples do verbo have. Então fica, é isso mesmo, tá? If I had more money, I would travel around the world. É isso aí. Então, em português ficaria, né? Se eu tivesse mais dinheiro, eu viajaria ao redor do mundo. E aí, João? Vamos lá, Stephanie. Então, Stephanie, pois é, porque a gente já tá longe. Eu lembro que eu percebi que tu faltou as duas últimas aulas. Mas tudo bem. Como as aulas estão salvas, porque assim não dá para me revisar tudo. Se bem que hoje no final eu pretendo fazer uma rápida revisão, assim, muito rápida sobre os três, tá? Sobre os três condicionais, só a estrutura mesmo. Vi não, João, eu tô meio por fora. Aí então, Stephanie, eu te recomendo o seguinte, que tu vá, assista de novas aulas do YouTube, e para tentar acompanhar um pouquinho, porque não dá pra gente voltar todas essas aulas. Mas, na medida do possível, eu vou te dando suporte, tá bem? Se tu quiser me chamar lá no Google Sala de Aula, pode ser no WhatsApp mesmo, para tirar alguma dúvida, alguma coisa básica, assim, não tem problema não, tá bom? Pronto, tô por fora, João, né? Vamos lá, pois a letra certa é a letra B. Vamos para frente. Questão 3, a gente tem o seguinte, né? Assinala a alternativa que apresenta, né, a estrutura da segunda condicional em inglês. Nossa, essa aí tava bem básica, né? E aí, como é que vocês foram marcando? Vão deixando aí. C, Laura, isso. Patrício, Maria Lúcia, Gisele. Letra C, é isso aí. Né? Porque nós temos o passado simples, mas que a gente chamou aqui de futuro do pretérito. Né? Isso aí, letra C. Quem marcou a letra C, certíssimo. Nós temos a 4. Também seguir a mesma lógica, né? Você deveria preencher com o tempo verbal correto. Eu vi aqui algumas discordâncias, eu estava olhando a resposta de vocês. Alguns marcaram A, outros marcaram B, e eu vi outros marcando C. Então a gente teve uma variação. Então, mas vamos lá. Inicialmente, na questão 4, coloquei no chat qual foi a opção que vocês marcaram. Só para fazer um apanhado aqui. A gente discute, eu explico qual era a resposta certa.
Muita gente C. Ô, João, não é página, João. A gente está naquelas questões do slide, tá bom? Que ficou no... que eu deixei no slide para você copiar e responder e me mandar foto. Que tu não mandou, né, João? Tô gravando, tá bom? E olha que você me pediu até... Você falou até que tava com problema. Eu ofereci meu número do WhatsApp, viu? Tô de olho em você, João. Tá? Pois vamos lá. Pelo que eu jeito, a maioria ele marcou C, né? Tá, e era C mesmo, tá? Por que a letra C? Porque dentro dessas opções, a gente pode descartar se a gente fosse para o processo de eliminação. A gente descartaria a letra A, porque se no com S, dá para ver que tá no presente. Vai mandar da próxima. Cara, eu tô de olho, viu? Eu tô de olho, tá? Mando, tá? Ô, Stephanie, posso editar a resposta e colocar lá, para você dar uma olhadinha. Tudo bem? Posso mandar tudo de novo lá. É bem rapidinho, só editar, eu te mando. Vamos lá. A letra B também não pode ser, porque o no é o verbo saber e ele está no presente. Então não pode ser. A gente estudou na segunda condicional, a gente aprendeu que a gente precisa do passado simples e do futuro do pretérito. Se aqui já tem futuro do pretérito, então aqui é passado simples. Pela lógica, então é a letra C. Né? New é o passado irregular do verbo know, que é o verbo saber. Tá? Então essa aí é a letra C. Eu queria só voltar e fazer um comentário aqui sobre a questão número 1. Que foi o seguinte. A questão número 1 a gente fez em sala, e até aí tudo bem, né? Mas eu vi em casa a resposta de alguns alunos, especialmente a resposta que me motivou a voltar a comentar essa questão foi a resposta da Joana, tá? Que é o seguinte, a gente tem, o livro de inglês de vocês ele é um pouco interessante, tá? Porque a gente está estudando uma coisa e certos assuntos gramaticais que ele está cobrando nesse capítulo só vai ser estudado no próximo. A gente tinha respondido isso daqui com a forma correta, né, do passado simples para cada uma dessas pessoas. Não, o Ítalo, é eu mandar, tá? A Stephanie pediu para que eu mandasse, tudo bem? E a gente preencheu com a forma correta do passado simples. O porém é o seguinte, que aqui a gente tem um caso especial, que é o que a gente chama de modo subjuntivo. Esse é que foi o problema, porque assim, a gente não estudou o modo subjuntivo ainda, a menos que vocês já saibam, e eu não sabia que vocês sabiam. Que no caso, no livro de vocês, vai ser o capítulo 6, se eu não estiver enganado, é que vocês vão voltar a estudar, ou vão estudar pela primeira vez, os modos subjuntivos. E no modo subjuntivo, existe um padrão na conjugação do verbo, que no caso seria o were para todas as pessoas, para todos os pronomes que tivessem o verbo to be, seria were e não was. Então eu acabei respondendo com passado simples, porque eu não queria complicar, só que tinha gente que respondeu corretamente, tá? Eu vou colocar aqui, tá? Pronto, se dá pela primeira vez. Se a Joana respondeu corretamente, provavelmente ela sabia dessa, tá? Então vamos lá. Como foi que a gente respondeu isso aqui? A gente sabe que nós estamos tratando de uma segunda condicional, onde nós temos o passado simples e o outro lado futuro do pretérito. Separando as duas orações, nós sabemos que a primeira, pelo fato de ter o with, nós automaticamente sabemos que essa é a oração condicional. E a segunda é a principal. Na oração condicional, a gente deve usar o passado simples. Se você for pesquisar o passado simples, mesmo de I, né, que está aqui o pronome I, a conjugação do passado simples do verbo to be para o pronome I é was. Então, é I was. Ficaria assim, vou até deixar no chat. I was. Essa seria... Tem alguém entrando aqui, tá. Pronto, essa seria a conjugação correta do verbo to be no passado simples. Só que, como que a gente está tratando de um modo verbal que vocês não estudaram ainda, que é o modo subjuntivo, por mais que seja o I, você deve colocar o were. Por mais que pareça meio estranho, né? Porque o were não é a conjugação do passado simples para o pronome I. Por isso que complicou um pouquinho. Eu ia comentar isso aula passada, mas disse, não, se eu comentar sobre isso vai confundir um pouquinho, porque a gente ainda não estudou o subjuntivo. Mas como eu vi que algumas pessoas responderam I were, eu não queria também desconsiderar a resposta, então eu vou deixar o seguinte, se você colocou I was ou I were, tá correto, tá? Eu não Isso, vai ser no capítulo 6, tá? A gente está no capítulo 3, próximo capítulo é passado perfeito, capítulo 5 é verbos modais, e o capítulo 6, que é subjuntivo. Então tá lá no capítulo 6, tá? É longe, tá? Então por isso eu não penalizei ninguém, eu não queria complicar, mas é isso aí, tá? Eu coloquei certo para as duas respostas. Mais para frente a gente vai esclarecer melhor a questão dos subjuntivos, tá? Como eu nem tenho esse livro, toda vida isso acontece. Stephanie, eu já absorvi isso, tá? Tem coisas, inclusive é bom comentar isso, tá? Tem coisas sobre a terceira condicional que a gente vai começar a estudar
que você só saberia se você estudasse o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 4. Porque, por exemplo, para a gente estudar a terceira condicional, a gente também teria que saber um pouquinho de passado perfeito. Só que o passado perfeito está só no capítulo 4. Aí o livro vai e cobra no capítulo 3 as condicionais que incluem o passado perfeito. Cara, eu também não entendi, né? Eu não entendi qual é a lógica do pessoal da editora que coloca a ordem dos conteúdos trocado, assim. Também até hoje eu não entendi o que é que eles estavam pensando, né? Mas vamos lá, a gente vai fazendo. Talvez ano passado, talvez eu tinha. Pronto, mas vamos lá, vou passar, tá? É questão da escolha da editora. Ela escolheu uma ordem, uma progressão de conteúdos um pouquinho não tão adequada. No caso, eu escolheria diferente, eu faria diferente. Pode ser, Esther, não sei, né? Então vamos lá. Pronto, vamos lá, vamos começar. Que a gente tem para começar sobre a terceira condicional, tá? Essa terceira condicional eu acho que é a mais difícil, tá? Mas a gente não vai aprofundar tanto, assim, até porque no livro de vocês nem cobram muitas questões sobre a terceira condicional, mas é importante a gente estudar. Então vamos lá. Como se trata de uma oração condicional, óbvio, a gente vai manter aqueles conceitos, né? Os conceitos de oração principal e de oração condicional, tá? Pronto, Ítalo. É isso aí, cara. Eu pensei um pouco disso no começo, só que aquele negócio. Inclusive o Ulisses tinha me falado isso, tá? Eu conversei muito com o Ulisses, tá? Ele tinha comentado comigo sobre isso, até porque a gente se conhece, a gente é colega e tal, a gente fala bastante. Ele tinha me comentado sobre isso. Ele focou nos termos verbais, que é muito importante, né? E aqui, esse ano, eu pensei em fazer a mesma coisa, só que o problema é que a exigência desse ano era de seguir o livro. Então, assim, não importa como o livro tá. Ele tá pedindo para ser assim, pois vai ser assim, tá bom? Então, eu não estou quebrando a ordem do livro, eu estou tentando o máximo possível deixar o livro fluido como ele tá. Por mais que eu enxergue que tem esses poréns, né? Tem esses pequenos probleminhas, né? Mas eu estou fazendo na ordem correta. Eu estou indo do capítulo 1, 2, 3, porque foi assim que me pediram e é assim que eu estou fazendo. Então, vamos lá. A gente tem aqui a condicional 3 e a gente tem esse seguinte. A oração principal, nós vamos ter a seguinte estrutura. A gente vai ter o would have mais o particípio do verbo. Já vou lembrar o que é o particípio do verbo. Sim, Ítalo. Pronto, eu não queria interromper a aula demais, mas as três condicionais do inglês, se você entrar em qualquer curso de inglês, as três condicionais é o último assunto que você estuda. Inclusive, tanto na faculdade de inglês, quanto em qualquer outro. Geralmente eles deixam por último, porque eles somam tudo, entendeu? E as condicionais, ela é muito mais complicada do que eu estou explicando para vocês. Porque para você aprofundar as condicionais, você precisa aprofundar os verbos modais, que a gente nem estudou ainda. Então, só para você ter uma ideia, né? Vou, tá, Stephanie? Vou sim. Continuando. A gente tem a oração principal, que a gente vai ter esse would have, mais o particípio, que eu vou já explicar. E no caso, na nossa oração condicional, a gente vai ter o passado perfeito, tá? Vamos explicar aos pouquinhos, né, para ninguém ficar muito perdido. Eu coloquei primeiro, eu queria colocar uma frase em inglês, depois a gente vai analisando ela aos pouquinhos, tudo bem? Fazer o seguinte: If I had studied, I would have passed the test. Tá aí. Marquei aqui. Eu tenho, de novo, as nossas duas orações, tá? A gente faz o mesmo processo. A oração que tem o if, vamos classificá-la, como sempre, vamos classificá-la de oração condicional. E a outra oração nós vamos classificá-la como oração principal. Então, na oração condicional, nós temos um tempo verbal que nós chamamos de passado perfeito, tá? E para que serve o passado perfeito? Ele serve para quê? A gente usa o passado perfeito para falar de ações no passado que aconteceram antes de outras ações no passado. Como assim? Isso equivale, por exemplo, ao que a gente conhece como futuro, pretérito mais que perfeito, do português, que inclusive eu até coloquei aqui uma explicação para a gente. Ó, o passado perfeito, ele equivale, em português, ao pretérito mais que perfeito. Em outras palavras, descreve uma ação no passado antes de outra ação também ocorrida no passado. Por exemplo, eu tenho essa frase aqui em português, tá? Para a gente entender. Eu tinha viajado à Rússia quando ela foi ao Brasil. Se você parar para a gente analisar essa frase, a gente tem duas ações no passado. Eu tinha viajado à Rússia é uma ação no passado. Quando ela foi ao Brasil, tem outra ação no passado. Então, aqui a gente está falando de duas ações no passado. No entanto, se você prestar atenção na ordem temporal dos acontecimentos, esse primeiro acontecimento, né, do tinha viajado, ele aconteceu antes
de ela ter ido ao Brasil. Ou seja, eu tenho uma ação no passado, que é ela foi ao Brasil, e antes que isso tivesse acontecido, eu tinha viajado à Rússia. Então você percebe que eu estou tratando de duas ações no passado, só que uma ação aconteceu antes da outra. É o mesmo conceito do pretérito mais que perfeito que a gente tem em português. Só que em inglês a gente chama esse tempo de passado perfeito. Tá bem? Vamos lá. Paramos até aqui, tá? Só queria relembrar. Pessoal, vocês lembram desses conceitos? Alguma dificuldade, pelo menos até aqui, nesse conceito de passado perfeito? Antes da gente passar para a estrutura da gramática, bem detalhado. O conceito, pelo menos a ideia do futuro perfeito, do passado perfeito. Tá claro? Sim ou não? Pronto, então até aqui, pelo menos o conceito, vocês lembraram, tá claro, né? E como fica nesse tal passado perfeito em inglês, tá? Ele fica assim. A gente tem uma estrutura relativamente simples, né? Nós precisamos usar o had, que vai ser o nosso verbo auxiliar, e nós vamos utilizar ele com o verbo principal no particípio, tá? Mas vamos explicar o que é particípio. O particípio, pessoal, ele é aqueles verbos que tem a terminação com do no final. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo jogar. Até coloquei aqui embaixo o exemplo, né? Tenho aqui o verbo jogar. Quando eu quero formar o particípio do verbo jogar, eu falo jogado, tá? Jogado. Esse é o particípio. É só você lembrar, né, que quando a gente está falando, por exemplo, do futuro do pretérito, a terminação ia indicava o futuro do pretérito. Nesse caso, a terminação N, a terminação DO, indica que o verbo está no particípio. Então, cantar fica cantado, jogar fica jogado, dançar fica dançado, tá? Então, essa terminação DO, ela equivale ao que a gente chama de particípio. E em inglês, essa é a parte fácil do inglês que ajuda pra gente. Para você formar o particípio dos verbos em inglês, você basta acrescentar o ed. Exatamente. O ed a gente tanto usou para formar o passado simples, como também o ed é utilizado para formar o particípio. Então, quando eu falo aqui embaixo played, tá? Coloco o verbo play e eu coloco um ed. Ele quer dizer as duas coisas. Ele tanto quer dizer o passado simples, jogou, como ele também significa o particípio. Então, pelo menos em inglês, a gente tem essa facilidade, né? Tanto para formar o passado simples, como o particípio, a gente tem a mesma terminação. Não tem nada de muito inovador aí, tá? A gente só precisa pegar pelo contexto. Então, até deixei aqui um exemplo. Tudo bem, tá? Tudo bem, Stephanie, acontece. Eu coloquei aqui um exemplo, né? I had studied before you came in. O que a gente tem? A gente tem aqui o had, como a gente viu que é o auxiliar desse tempo verbal, e a gente tem o verbo study, que é o verbo estudar, que ele está com ed. A gente traduz isso aqui da seguinte forma: eu tinha estudado antes de você chegar. Você percebe que esse estudado, que está aqui com ed study, ele tem a mesma formação do passado, né? I had studied, ou seja, eu tinha estudado. É só você fixar na sua mente. Se had significa tinha. Então, automaticamente, o próximo verbo vai estar no particípio. Então, eu tinha estudado, eu tinha jogado, eu tinha viajado, eu tinha pulado, tá? Essa estrutura do verbo ter no passado, mais o verbo no particípio, a gente chama isso de passado perfeito, tá? Sempre. Por exemplo, se eu quiser, eu vou dar um exemplo aqui no chat. Por exemplo, I had played. Quando fala I had played, a gente traduz como eu tinha jogado. Se eu falo I had lived, eu tinha morado, tá? E não eu tinha morou, né? A gente traduz assim, eu tinha morado, eu tinha jogado. Então, é esse tempo verbal que a gente vai utilizar para a gente formar a terceira condicional. A gente vai usar esse tempo verbal aí, had mais particípio. Tá até aqui, né? Como a gente viu, a oração condicional, a partir de agora, as orações condicionais terão o had mais o particípio do verbo, tá? Então, vamos lá. Até coloquei a tradução, né? Se eu tivesse estudado, eu teria passado no teste. Tá aqui, eu tivesse estudado, que equivale a esse had study. Então, pelo menos eu acho que ficou simples. A parte do passado perfeito eu estou simplificando, tá? Tem mais coisa, mas eu estou simplificando. É basicamente isso. Had mais o particípio.
tá? E a gente vai utilizar, junto com ele, outro tempo verbal. Mas antes, só um detalhe, tá? Quando a gente está falando de particípio, alguns verbos não seguem a regra do ED. Inclusive, isso é muito semelhante com o passado simples. Porque quando a gente, por exemplo, está estudando o passado simples, a gente sabe que os verbos regulares, a gente acrescenta ED. Mas a gente sabe que existem alguns verbos, que a gente vai chamar de verbos irregulares, que eles não cumprem regra nenhuma. Quando a gente está falando de particípio, é a mesma coisa. Alguns verbos cumprem a regra do ED, basta acrescentar ED, que já está no particípio, mas outros são irregulares, eles vão ter a sua forma própria no particípio. Por exemplo, a gente tem o primeiro exemplo que eu deixei aqui, é o verbo speak, né, que é o verbo falar. Para você tornar essa palavra no particípio, você não deve falar speak, se você colocar um ED, não faz sentido. Como ele é um verbo irregular, ele assume a forma de spoken. Então, speak fica spoken no particípio. Do mesmo jeito aqui, a gente tem o go, que é o verbo ir. Como ele também é um verbo irregular, você não vai colocar goed. Não faz sentido. Seria gone. Ele tem formas próprias. E é aquilo que eu falei. Não tem regra, tá? Você literalmente tem que memorizar os verbos irregulares, porque eles não cumprem uma regra específica. Pronto, a gente vai chegar lá, tá? Porque a gente está estudando alguns verbos, alguns tempos verbais, para a gente encaixar eles na terceira condicional. Tudo bem, Stephanie? Então, eu estou estudando eles separadamente, depois a gente pega e a gente tenta encaixar dentro do conteúdo que é a terceira condicional. Tudo bem? Mas no dia a dia, se você quiser estudar no dia a dia, esses exemplos que eu coloquei em cima podem ajudar, né? I had played, eu tinha jogado. I had lived, eu tinha morado. Geralmente a gente usa esse tempo verbal quando você vai falar de duas ações no passado. Por exemplo, vou até deixar uma frase para matar a curiosidade. Vamos lá, né? Talvez até esclareça para alguma pessoa. Quer dizer o seguinte, eu tinha, vou colocar aqui, arrived when you... Pronto. Uma frase muito comum que a gente poderia usar no dia a dia. I had arrived when you went out. Ou seja, eu tinha chegado quando você saiu. Você percebe que eu estou usando o passado perfeito. Esse had arrived é o passado perfeito. Que significa eu tinha chegado. Esse when quer dizer quando, né? Eu tinha chegado quando você saiu. When you went out. Tudo bem? Isso é só um exemplo de uma frase no cotidiano que a gente poderia usar o passado perfeito. Mas vamos lá. Continuando aqui, nas formas irregulares, né? Give. Vai ficar given. E assim por diante. Sing. Para ficar cantado, fica sung. Do. Fica done. Be. Fica been. Fall, que é o verbo cair, fica falling. E think, que é o verbo pensar, fica thought. Tudo bem? Então, esses aqui são só alguns exemplos de algumas formas irregulares do particípio. Vamos lá. O outro tempo verbal que a gente vai utilizar nessa terceira condicional é o que a gente vai chamar would have mais particípio. Eu não coloquei um nome específico para ele, mas a estrutura é essa. Desculpa, só apagar aqui, tá arriscando tudo a tela. Pronto, saiu. Pronto, aqui a gente vai chamar de... Nossa, eu tô apanhando do slide. Só um instante, pessoal, tentar apagar esses riscos aqui. Que fiz sem querer. Pronto, saiu. Pois é, cara, tem dia que a gente apanha legal, né? Então, aqui a gente vai seguir a seguinte estrutura. Would have mais particípio. Como é que fica isso? A gente traduz esse would have como teria. Tá? Would have, isso é uma coisa que você tem que fixar na sua cabeça. Isso é um tempo verbal que também não foi estudado, né? A gente tá tendo que pegar na marra algumas coisas, mas significa teria. Tá? A gente traduz would have, as duas palavras juntas, a gente traduz como teria. Por exemplo, em um exemplo, né, como é que ficaria isso? He would have been a better person if you had helped him. Ou seja, quando a gente traduz isso, ele teria, né, teria sido uma melhor pessoa se você tivesse ajudado. Você percebe que a gente usou esse teria, que esse would have, ele foi seguido do verbo been. O been, como a gente acabou de ver, é o particípio. Aqui é o particípio do verbo to be, que equivale a sido, né? Por isso que a gente traduz assim, né? Ele teria sido uma melhor pessoa se você tivesse ajudado ele. Se teria sido equivale a esse would have been, tá?
parece um pouco complicado, né? Nessa parte do uso do would have, alguém tem alguma dúvida, você pode deixar no chat, tá? Só nessa parte, would have. Alguma coisa, algum detalhe, alguma observação, alguma curiosidade, alguma dúvida? Sim ou não? De boa, tá? Então tranquilo. Então vamos lá, vamos voltar. Deixa eu tentar apagar aqui de novo. Espero. Pronto, deu certo agora. Tá, agora vamos voltar lá para a parte da segunda condicional. Deixa eu apagar aqui tudo. Pronto. Então, como é que vai se basear nessa segunda condicional? Ela vai se basear justamente nisso. A gente tem aqui a oração condicional, sempre vai seguir a estrutura do passado perfeito, ou seja, vai ser sempre had mais verbo no particípio, e, no caso, a oração principal vai ser sempre would have, mas o verbo também no particípio. Ou seja, o que é que a gente pode concluir? Ambas as orações vão precisar do verbo no particípio. Esse é o primeiro detalhe. As duas, tá? Você vai ter que usar o particípio do verbo nas duas. O que vai mudar simplesmente é o tempo, tá? A primeira, o had mais o particípio, e a segunda, would have mais o particípio. Pronto. Até colocar aqui, eu coloquei no final alguns exemplos a mais, tá? Aqui, alguns exemplos da nossa terceira condicional. Vamos lá. If you had talked to me before, I would have got happy. Né? Então, como é que a gente pode traduzir, a gente pode entender isso? Faz o mesmo processo. Aqui a gente tem duas orações. O primeiro passo é a gente dividir essas orações. Caso a oração que tem o with sempre vai ser oração condicional. Isso aí vocês já estão enjoados de ouvir, oração condicional. E no caso, a oração seguinte a gente vai chamar de oração principal. Oração principal. Você pode observar aqui os tempos, né? Had talked, né? De novo. Had mais o verbo no particípio. Do outro lado, na oração principal, a gente vai ter sempre fixo would have e o verbo no particípio. Eu coloquei aqui uma barrinha porque o particípio do verbo got, ele pode ser tanto got como gotten, tá? Britânico usa got para o particípio, tanto para o passado como para o particípio. Americano usa gotten, tá? Então isso é só questão de variação mesmo. O segundo, até vou traduzir, né? Se você tivesse falado, né? Talked no particípio é falado. Se você tivesse falado comigo antes, eu teria ficado feliz. A gente tem essa segunda oração, como é que a gente traduz? Se ela tivesse trabalhado mais, ela teria economizado, né, ou salvado mais dinheiro. Mesmo caso aqui embaixo. Eles teriam encontrado as chaves se eles tivessem procurado. Nesse caso aqui a gente tem aquelas inversões, né? Que é o que pode acontecer. Muitas vezes a oração principal ela vem primeiro e a oração condicional ela vem por último. Nesse caso foi o que aconteceu. A gente tem, em último lugar, a oração condicional, em primeiro lugar, a oração principal. Pronto. Esses foram alguns exemplos, tá? Para a gente colocar na prática como é que frases, né, na terceira condicional se estruturam, né? Como é que ela junta esses dois tempos verbais num período só. E antes eu passar adiante, né? Porque eu acho que já dá hora. Alguma dúvida sobre a terceira condicional? Assim, em tese, em termos de conceitos, algum questionamento, alguma dúvida? Observação também? Não, né, Gisele? Ok. Sim, Stephanie, porque é muita regra. E quando você mistura as três, você tem que ficar sabendo qual é qual. E olha que a gente, como eu falei, estudar mesmo condicional a sério, a gente teria que estudar os verbos modais também, porque condicional tu vai misturar com vários verbos modais. É muito mais difícil do que isso, entende? Que é o básico do básico do básico. Então, vamos lá. Então, aqui eu coloquei no final só um resumo, isso aqui para você, cara, eu aconselho você tire um print dessa tela, ou então você pelo menos copie no caderno exatamente como está aqui. Porque esse é o tipo de coisa que você, diante de uma dúvida, tu vai precisar consultar, né? Tu não sabe o que fazer, tu tá ali, putz, eu esqueci como é a segunda condicional, a primeira, a terceira. Qual é o tempo verbal que eu vou utilizar para cada condicional? Tu tem uma anotação desse jeito, pronta, só para tu olhar, vai te salvar, né? Então, assim, primeiro condicional, resumidamente, oração condicional vai estar no simple present, né? No presente simples. E a oração principal vai estar no futuro simples.
a oração, a segunda condicional. A oração condicional no passado simples, e a oração principal você vai ter o would, mais o verbo no futuro do pretérito. A gente vai ter aqui a terceira condicional, que a oração condicional mesmo vai ter o passado perfeito, e a oração principal, would have, mais o verbo, o particípio do verbo. Ô, Stephanie, vou sim, tá, Stephanie? Pode deixar. Eu vou deixar, assim que terminar, na verdade, todas as aulas de hoje, eu vou disponibilizar. Eu vou até colocar com as respostas das atividades, tá? Pronto, e só para a gente fechar, ver se a gente consegue fechar, entender de uma vez por todas, né, encerrar aqui as três condicionais, eu coloquei aqui a mesma frase, basicamente, só que eu fui alterando ele conforme eu fui mudando as condicionais, para a gente ver como que a mesma frase, ela muda de sentido conforme a gente vai alterando a condicional. Pronto. A primeira condicional que a gente estudou lá no começo, que é o presente mais o futuro simples, ela sempre vai expressar uma ideia de uma situação hipotética no futuro. Caso eu até coloquei aqui, ó. If you give me your confidence, I will be by your side. Se você me der a sua confiança, eu estarei ao seu lado. Você percebe que a primeira condicional, ela coloca a situação hipotética no futuro, né? Se você me der sua confiança, eu estarei ao seu lado. Aí, a partir do momento onde a gente vai transformando, a segunda ficaria assim: If you gave me your confidence, I would be by your side. Agora ficou assim: se você me desse a sua confiança, eu estaria ao seu lado. Então você percebe que é como se essa situação hipotética agora ela está no presente. Por quê? Porque eu estaria nesse momento ao seu lado se você me desse a sua confiança. Entende? Como assim? Você vai meio que só mudando, né? E que a gente tem a terceira condicional, ela vai funcionar da seguinte forma: If you had given me your confidence, I would have been by your side. Ou seja, se você tivesse me dado sua confiança, eu teria estado ao seu lado. Então, agora, essa situação hipotética é uma situação hipotética no passado. Por quê? Porque se você tivesse me dado, dá para ver que não aconteceu, mas se você tivesse me dado confiança, eu teria estado ao seu lado. Ou seja, a possibilidade, ela só seria possível no passado. No caso, ela não aconteceu. Então, em termos de resumo, que a gente pode, em termos de conceitos, né, e sentido, a gente resume assim: primeira condicional, ela sempre expressa uma ideia de uma situação hipotética no futuro. Segunda condicional, uma situação hipotética no presente. E a terceira condicional, uma situação hipotética no passado. Tudo bem? Então vamos lá. Pronto, em termos de explicação, tá? A gente finaliza aqui, ou pelo menos a gente tenta, né, finalizar aqui o básico, né, sobre as três condicionais. Alguma dúvida? Porque eu já vou deixar para vocês a atividade. Como é que vai funcionar? Alguém tem alguma dúvida, alguma observação? Não, né, Stephanie? Pronto. Eu vou até apagar essas linhas, que pode ser que para responder as questões é interessante vocês fiquem de olho nessa tabelinha. Eu repito, quero que vocês copiem, tá? Vai facilitar muito para vocês. Essa tabelinha aqui. Então, atividade. Eu ia trazer uma atividade de questões adaptadas do Enem, de vestibular, só que eu resolvi pegar uma do livro mesmo, tá? Já que a minha exigência, vamos dizer assim, é sempre estar usando o livro, sempre, eu escolhi fazer uma atividade do livro mesmo, tá? Então, a gente tem 5 minutos, com certeza dá tempo. Então, pega teu livro na página 32, tá? Que a gente vai resolver as questões da página 32. Rapidinho, dá tempo. Pronto, todo mundo com o livro. A gente tem a primeira questão. Diz assim, dá para ver, diz assim, practice, né? Pratique. Diz o seguinte, você só precisa completar, né, com a forma verbal dessas opções que vai ser a melhor adequar nessa condicional. Aqui não está dizendo qual é a condicional, você tem que literalmente identificar qual é a condicional. Então a gente tem o seguinte: If I won a lottery, I, tracinho, around the world. Então a gente tem várias opções. Pessoal, eu vou responder a primeira com vocês, tá? O primeiro passo, quando a gente vai estudar condicional, é sempre classificar as orações. É a primeira coisa que você faz. A gente percebe que a primeira oração, ela é a condicional, ela tem o if, então ela é a condicional. Então a outra é a principal. A gente tem esse won, tá? O won é o verbo win no passado. No caso, é o passado simples irregular de when. Se a gente for olhar aqui na tabela que está aparecendo no slide,
das condicionais. Qual é a condicional que utiliza o passado simples na oração condicional? Se a gente for prestar atenção, é a condicional número 2, que é a oração condicional, ela sempre vai estar no simple past. Então, automaticamente, tu já sabe que essa questão, essa frase, se trata de uma segunda condicional. Por quê? Porque a oração condicional, que é que tem o if, ela está com o presente simples, o passado simples. Então, automaticamente, o próximo tempo verbal que você vai utilizar é o futuro do pretérito. No caso, é o would, está aqui, would mais o verbo. Que, no caso, vai equivaler, no caso, a questão, a letra, a opção C, tá? Que a opção C diz would travel. No caso, é o tempo verbal que melhor completa essa condicional. Ficaria a tradução, né? Ficaria assim. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria ao redor do mundo. Então, simples, né? Relativamente simples, se você se basear nessa tabela. Vocês entenderam, pessoal, como é que faz? Assim, a ideia por trás das questões? Vai deixando no chat, tá? Se você quer que eu explique outra vez, se você não entendeu como é que faz. Porque essa vai ser a nossa questão para a próxima aula. Então, tudo certo, né? Vamos lá. A opção... cadê? Número 2, tá? Vamos fazer o número 2. Mais ou menos, né, Stephanie? Mas é porque tu faltou muito, tá? Mas tu vai pegando com o tempo, com certeza que tu vai pegando. 2, vamos lá. Eu vou dar aqui 1 minuto para vocês. Basicamente, 1 minuto. Que é o que a gente tem, na verdade. Para vocês fazerem e eu volto aqui corrigindo. Pronto, né? Vamos lá. Quem conseguiu fazer a 2, coloca aí no chat. Qual foi a opção que você marcou? Quem fez, né? Alguém conseguiu? A Gisele marcou a D. Vamos lá, quem mais fez? Só mais uma pessoa. Alguém botou uma opção diferente? Pronto, nós vamos corrigir, né? Que a gente tem a seguinte oração. If he loses this election, vírgula, he, tracinho, from public life. Você sabe que a primeira oração é a condicional. E se você for analisar o tempo, só no tempo verbal, esse loses, né, tem um S no final, você automaticamente já sabe que se trata de presente simples. Então, a gente sabe que a nossa oração condicional, ela está no presente simples. E de todas as condicionais, a única que usa o presente simples na oração condicional é a primeira, tá? Então, a outra oração, que é a principal, só você olhar aqui na regrinha da primeira condicional, vai estar no futuro simples, né? Que é o will mais o verbo. Então, é isso aí, vai ficar a letra D, é a opção correta. If he loses this election, he try from public life. É isso aí, tá? Se ele perder esta eleição, ele irá se retirar, vamos dizer assim, irá se retirar da vida pública. É isso aí, Gisele. Certíssimo, tá? E para quem fez também, é isso aí. Vocês pegaram pelo menos a ideia, eu acho que vocês pegaram. E deixa eu interromper aqui, né, a apresentação, que senão eu vou tomar a aula do professor. Vamos lá. Tchau, pessoal. Até a próxima aula, tá? Gente, boa tarde. Vou começar aqui, tá? Só pegar